O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus caros irmãos, nós estamos no 21º domingo do tempo comum. Tá passando bem rápido, né? Esses dias a gente estava já no 15º, agora já estamos no 21º. Daqui a pouco já está o Natal. E vamos tocando o barco. Esses dias estavam vendendo máscara de Natal, né? Quem diria que a gente estaria usando máscara até no Natal? Pois é. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, bem como também as leituras, trata de um tema fundamental da fé. O Evangelho deixa mais claro a identidade de Cristo. Quando a gente ou é parado pela polícia ou tem que apresentar documentação para mostrar que é você mesmo, a gente usa a identidade, né? O RG, CPF, seja como for, mas tem a identidade, a carteira de identidade para provar que é você. Assim, meus irmãos, Jesus questiona a identidade dele no coração dos discípulos, né? Jesus passou, fez muitos milagres, conforme mostrado anteriormente no Evangelho de Mateus. E ele chega aos apóstolos, numa região separada, onde só está os apóstolos, onde ele já deu nos saduceus, deu nos fariseus. Aí chega para os apóstolos e fala, os mais próximos dele, né? Interessante, ó, os mais próximos. E aí pergunta, né? Quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Ah, profeta, ao Elias, ao Jeremias, João Batista, né? Que encarnou em você. João Batista tinha sido morto. Assim, Jesus, ele tem a intenção de purificar a fé que os discípulos tinham e conduzir a uma elevada compreensão
de si mesmo. Então Jesus pergunta depois de falar o que as pessoas dizem. Pergunta agora de você, né? Quem dizem? Pergunta aos discípulos. Que dizem e agora, o que vocês acham quem eu sou, né? Basicamente isso. Vamos trocar em miúdos. E os discípulos ficaram meio acanhados em responder. Pedro toma a frente de todos e proclama a fé no Cristo como Messias. E Jesus fala, né, que não é pessoa ou alguém que disse isso, mas foi o Pai do céu que revelou. Meus irmãos, olhando para nós agora, quem dizem as pessoas ser nosso Senhor Jesus Cristo? Se fizermos uma enquete, perguntar quem que é Jesus? Ah, Jesus é um profeta. A outra, Jesus é um homem sábio. Jesus é um cara gente boa. Aí vai fazer para outra, Jesus é humano, gente boa. Aí vai perguntar para outros, Jesus é um espírito iluminado. E assim por diante. Cada um vai acabar dando uma resposta. Mas aí Jesus volta para nós. Hoje pergunta, e vós? Quem dizeis que eu sou? Um curandeiro? Um mágico? O mundo vê Jesus como um ser humano bom. Alguém que aponta para a transcendência, alguém que aponta para Deus. Mas, diferentemente de outros profetas, de outros homens que apontavam para a transcendência, apontavam para uma realidade transcendente, Jesus entra com algo novo. Ele é a própria transcendência. Enquanto os outros apontam para Deus, para alguma realidade superior, seja o panteísmo, ou panteão, ou as reencarnações múltiplas até o estado de iluminação, então apontam para realidades fora daqui. Mas Jesus é a própria realidade sobrenatural. De tal forma que até um rabino judeu, né, lógico, quando escreveu Um Rabino Conversa com Jesus, Neuer Jacob, o nome dele, ele fala que o problema é justamente de Cristo, o problema é só um. Ele se faz Deus. Por isso que o judaísmo não acredita em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou, né, ele leu o Evangelho e falou, olha, as doutrinas estão todas certas. O único problema é que ele se faz Deus. Assim os judeus condenaram Cristo, falando, né, sendo homem te fazes Deus, pobres coitados. Não sabem que é o contrário, sendo Deus te fazes homem. Assim nosso Senhor não é alguém que aponta para uma realidade transcendente. Ele é a própria realidade. É Deus que se fez homem. Isso é um absurdo para qualquer outra religião. Porque imagina, Deus Todo-Poderoso vai se fazer homem. Deus Criador do Universo. Criador das galáxias, infinitas galáxias que nós conhecemos, infinitas estrelas. Então Deus Criador de tudo isso vai se fazer homem. Não que seja impossível que eles pensem, mas que é bom demais para ser verdade. Mas realmente, é bom demais, mas é verdade. Meus irmãos, hoje nós somos chamados a purificar a nossa fé e as nossas intenções. A não ter as intenções, as opiniões do mundo. Jesus como profeta, para alguém que não é próximo de Cristo, né? Já é alguma coisa.
Jesus, como curandeiro, é alguma coisa. Mas agora, Jesus ele faz essa pergunta para a gente. Quem é Jesus para nós? Nós somos chamados a proclamar a verdadeira fé, a fé pura, que São Pedro teve a coragem de proclamar. Tu és o Messias, seja o Salvador, o Filho do Deus vivo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E Jesus, diante da resposta pura da fé, da verdade, aquilo que não pode ser mudado, ele diz: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano, não foi opinião de gente que te falou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, e aí, diante dessa profissão de fé, é nessa fé que Pedro acaba de professar, de nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador e único Deus, que nosso Senhor diz, Digo, sobre esta pedra construirei a minha igreja, as portas do inferno nunca poderá vencê-la. É nessa fé que Jesus confirma Pedro e o coloca com a missão de confirmar-nos na fé, na verdadeira fé. Não na fé que o mundo propõe, Muitas vezes uma fé relativista. Veja, eu não estou combatendo aqui o ecumenismo, não. Tá? Ecumenismo é o quê? Um amigo aqui pastor, um amigo espírita, para combater o aborto, para fazer caridade, isso é bom, isso é excelente. Mas agora, estou falando aqui do princípio da verdade, daquilo que realmente é. Porque, vamos ser sinceros, se um ateu, vou colocar aqui um ateu, um irmão protestante, faleceram. O ateu vai chegar no céu, vai falar: mas eu achei que eu não existia não, Deus. Deus vai olhar para ele e falar: meu filho, pois é, eu não dependo de você para existir. Eu existo e isso não depende de você pensar se eu existo ou não. Mas eu te chamei, te busquei várias vezes. Se esse camarada buscou a verdade, ele buscava Deus sem saber, dizia Edith Stein, Santa Edith Stein. E do outro lado, nosso irmão, que ao falecer vai se encontrar diante de nosso Senhor Jesus Cristo. E do lado dele a Virgem Maria. Ele vai olhar: mas nossa, eu achei que essa mulher não estava aí. Pois é, ela está à direita de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, meus caros irmãos, esse princípio da verdade, Nós somos chamados a purificar a nossa fé naquilo que realmente é o Cristo. A não renunciar à fé pura por qualquer tipo de mentalidade mundana. E ter essa fé e proclamar. Essa fé também na Eucaristia. Quando a gente olha a Eucaristia, muitas pessoas lá fora olham como uma bolachinha, que dizem o mundo, ser a Eucaristia. Uma bolacha, um alimento que simboliza Cristo, simbolismo no sentido de um sinal vazio, um fideísmo, um amuleto mágico, mas o que realmente é a Eucaristia? Nosso Senhor pergunta, E vós, que dizeis que eu sou a Eucaristia? Proclamemos a verdadeira fé. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és a razão de toda a criação. Tu és Deus que fez homem, presente aqui na Eucaristia, na aparência de pão. Tu estás aqui. Bem-aventurado és tu que professastes a fé, porque não foi opinião de ser humano que te fez proclamar Cristo como Salvador, mas sim o Pai do céu que revelou isso. E você, com o coração aberto, acolheu esta revelação. Então, meus irmãos,
Busquemos a verdadeira identidade de Cristo, purificando de qualquer erro mundano, qualquer erro doutrinal, para que com a fé pura possamos chegar com a simplicidade de coração e humildade ao bom Jesus, à Virgem Maria, suplicando as graças que nós tanto necessitamos, a graça principalmente da fidelidade. E é nessa fé que São Pedro proclama, né? Que repito, é nessa fé que ele também tem a missão de confirmar. E hoje nós somos chamados também a rezar de forma especial ao Papa, que tem essa missão, né? Ao nosso querido Papa Francisco, que tem essa missão de nos confirmar na fé, como tem feito muito bem. E assim nós temos que rezar por ele. Rezar pelo nosso querido Papa nessa missão, nesses dias de hoje, que a Igreja sofre tanto com muitas batalhas, muitos dramas, e o Papa é esse sinal de Cristo presente na Terra. Então, a presença de Cristo no sinal do Papa, né? O Papa, sim, é um sinal da presença do Cristo. É o vigário de Cristo. Assim como eu sou vigário do Padre Wagner, né? Então, o Padre Wagner é o pároco, eu sou o vigário. E o Papa é o vigário de Cristo. Aquele que responde por Cristo. Rezemos pelo nosso Santo Padre e peçamos a graça, principalmente por intercessão da Virgem Maria, de proclamarmos a verdadeira fé, purificada dos erros que tanto nos levam às trevas e purificada de qualquer tipo de ignorância. Que a luz da verdade possa iluminar os nossos corações, dissipando todas as trevas do erro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.